Capítulo 5 Adversários em ação. De retorno aos círculos que os caracterizavam, procuravam por reforço a fim de acelerar o processo de demência da mãe de Valério. Ao lado de Marcos, Agenor esclarecia. Temos de encontrar Cícero. Dizem que ele é um dos especialistas nessa área. Por que não podemos por nós mesmos resolver o assunto? Até poderíamos, respondeu o Guia das Sombras. No entanto, o processo seria mais demorado. Os camaradas dizem que ele é portador de densas energias, de um pensamento dominante e de um magnetismo de dar inveja a muitos hipnotizadores. Todo o caso que entregamos em suas mãos não resiste 30 dias. É especialista em obsidiar idosos. O ambiente era denso. Paragens sombrias e penuriosas. Seu nome foi pronunciado pelos adversários. Logo, homem estranho de senho fechado e corpo andrajoso apareceu inquirindo. Quem deseja falar com o grande Cícero? Sou Agenor. Venho em nome de Lourenço Vendura. Ouvindo essas palavras, que soaram qual senha de aceitação, foram conduzidos à presença do sinistro obsessor. Homem rústico, de semblante carregado e coração endurecido, diante dos recém-chegados trovejou. Qual o pedido do velho Ventura? Sua intervenção, camarada. Mais uma vez. Esse é um caso muito importante. Do contrário, não teríamos vindo. Sabemos das suas atribuições e das responsabilidades assumidas. Nosso mestre nos contou dos seus excelentes préstimos nas organizações inferiores e da confiança que deposita na administração das inúmeras empresas sob os seus cuidados. Por isso, seu nome consta em nossa lista de emergência, caso algum imprevisto acontecesse. Assim, viemos até sua pessoa muito respeitosamente. Trata-se da família Alicante. Não diga, exclamou o adversário. Já está na hora? Lourenço havia me solicitado. Julgava, contudo, fosse o processo mais demorado. Já iniciamos uma atuação simples. Caminhamos para a fascinação. Entretanto, os espíritos da luz têm dificultado um pouco o nosso processo, e agora, com o seu concurso e experiência, condições magnéticas e hipnóticas, esperamos concluir a fascinação de Judite, conduzindo Murilo para a possessão. Gostaríamos que suas hostes fossem mobilizadas para a intervenção necessária. Estamos prontos para o cumprimento dos planos que Ventura nos determinou. Fiquem tranquilos. Faremos com que o processo encetado por vocês chegue ao auge. Agenor aproximou-se do experiente comparsa, comentando o resultado das atividades desenvolvidas até o momento. O adversário tomou das anotações e em seguida teceu detalhes para a medonha estratégia de perseguição. Dias depois, um magote de espíritos desequilibrados adentrou a casa dos Alicante, organizando-se de maneira imediata. Cícero, com agilidade, encontrou Judite presa em pensamentos deprimentes e, ligando-se mentalmente, passou a envolvê-la em desagradáveis ondas mentais, abraçando-se a ela, estendendo como que uma capa fluídica sobre o corpo perispiritual da pobrezinha. A anciã sentiu um frio glacial por toda a espinha. O inimigo do bem começou então a projetar cenas estranhas e a falar-lhe bem próximo ao ouvido, fazendo com que a mãe de Valério começasse, sem perceber, expressar-se sozinha. Em poucos dias, Judite era surpreendida narrando coisas extravagantes, num solilóquio sem nexo, e, quando questionada, não sabia explicar como e de onde aquelas palavras surgiam. Cícero aparecia-lhe intermitentemente, a fim de que a velhinha desenvolvesse uma mania de perseguição. Durante semanas, ela atormentou os familiares, de dia e de noite,
dizendo-lhes que a casa estava sendo invadida, que a segurança precisava ser reforçada, que Valério deveria trabalhar com escolta, pois que matadores atentariam contra sua vida. Olhos sempre arregalados, Judite queixava-se de um frio sem fim, envolvia-se nos mais densos tecidos. Atormentada, pegou instintivamente do terço, ajoelhou-se diante do altar construído especialmente para ela, na intimidade da residência, e fixando as várias imagens que ornamentavam o sacrário, entregou-se a uma repetição de palavras. Cícero aproveitou o estado de semitranse, a que conduzira infeliz, notou que perispiritualmente mantinha alguns centímetros de expansão, percebeu que, mesmo sem ser médium ostensiva, ela lhe oferecia recursos que lhe permitiam percebê-lo. Aproveitando-se da sensibilidade natural da matrona, olhou-a fixamente, envolveu-a em pesados fluidos que neutralizaram os pensamentos da anciã. Aos poucos, pela íntima ligação mental que os atava, o malfeitor fazia surgir no cérebro dela uma imagem inusitada. Mentalizou-se como um lindo anjo, forjou asas cândidas e longas, esforçou-se para adotar uma expressão amigável, sentenciando: Judite, minha filha! Ela parecia estática e fascinada pela imagem que lhe invadia a mente. Entrou em perfeita sintonia com o adversário, que, explorando a sua psique perturbada, continuou. Deus me enviou para lhe incumbir de uma grande missão. Os tempos são chegados e temos de converter os ímpios. Você foi escolhida para transformar o mundo. Será missionária e a Mãe Santíssima receberá, levando-a pessoalmente para os céus. Sua família se perde. Esta casa precisa de orações. Demônios tentam invadi-la, e você deverá trazer a remissão para os seus parentes. Reza, Judite, de dia e de noite. Evita procurar os templos. A eleita do Senhor não precisa das igrejas de barro. Doravante, este será seu templo, onde nos encontraremos sempre que necessário. Anda pela casa, espalhe a notícia da visão e converte os pecadores, a fim de que todos sejam salvos. Eu sou o anjo que falo em nome do Senhor. Ouve a minha voz e cumpre a vontade do Pai. Desligando-se de sua mente, Cícero chamou os comparsas que zombavam da cena, alertando-os. Agora, camaradas, interrompeu o fascinador, temos de acordar o boneco. E, caminhando lentamente na direção da fascinada, que permanecia com os olhos vidrados, o mentor do fascínio suspendeu as ondas magnéticas e gritou-lhe o nome, fazendo-a acordar. Desperta, porém em grande perturbação, Judite sentiu-se venturosa pela manifestação divina e passou a agir imediatamente. Eu vi o anjo do Senhor, gritava ela. Ele pede que os pecadores se convertam. E, por toda a casa, ela repetia essas palavras, iniciando uma estranha romaria pela residência. Finalmente, a mãe de Valério estava perturbada. Apesar da insistência de Catarina, o filho relutava em internar a matriarca. Envolveu a genitora em maiores cuidados, fazendo com que médicos a visitassem, contratando uma enfermeira para a alucinada. O obsessor atingira o objetivo. Valério sofria com a perturbação de Judite. Agenor e Marcos estavam realizados, esperando o desenrolar dos acontecimentos. Missão cumprida! Tenho outros compromissos. Murilo em breve absorverá os fluidos negativos do ambiente. Os pais preocupados com a avó nem darão conta de que o filho também se perturbara, primeiro por um automatismo de quem já tem tendências para o desequilíbrio,
Depois porque desejará chamar atenção. Em seguida, pelos seus caprichos, sintonizará conosco. Ele tem afinidade fluídica com muitos dos nossos, dispõe de bons recursos sensitivos, será um bom intérprete das sombras. Agora é com vocês. Tenho de tratar de outros assuntos de maior interesse para Lourenço Ventura. Qualquer imprevisto, sabem onde me encontrar. Era Cícero, concluindo sua atuação junto aos Alicante, retornando para as zonas inferiores, onde organizava várias empresas no âmbito da obsessão. Os meses passaram céleres, agravando o estado de Judite, permitindo que Marcos Augusto estivesse experimentado na arte da obsessão. Era uma verdadeira escola da maldade, a ponto de Agenor confiar-lhe o caso Murilo como uma primeira experiência entre os profissionais das trevas. O novel obsessor estava espantado e, desejando subir na organização, deixou-se contaminar ainda mais pela maldade, tornando-se inimigo gratuito do pequeno herdeiro dos Alicante. O chefe, contudo, deu-lhe estas orientações finais. — Meu querido, disse-lhe Agenor, envolvendo-o de maneira peculiar, não se impressione. O corpo é de uma criança, o espírito, porém, é velho e perverso. Se soubesse que este menino fora um dos rebelados de Lourenço, um dos traidores de nossas hostes, um dos que perturbou interesses dos mais graves de nosso superior? Aproveitemos a fragilidade física e o estado psicológico, imaginário da infância, propício para nossos interesses de possessão. Isso será um infortúnio para Valério. Enquanto você assombra o menino, encetando nosso intento, eu cuidarei do episódio de traição em que Catarina está envolvida. A mãe lunática, o filho assombrado e a mulher adúltera, só lhe restará a morte para limpar-lhe a honra. Providenciaremos um escândalo público, para que Ventura possa recebê-lo de volta pelas portas do suicídio, que nos credenciará o pleno domínio sobre o infeliz. Marcos Augusto nem percebia o quanto se complicara, e que, diante da lei de causa e efeito, todas aquelas atitudes obrigatoriamente seriam reparadas por eles mesmos. Feitas as orientações finais, o pupilo de Agenor dedicou-se intensamente ao projeto. Envolveu o pequenino, ligando-se a ele magneticamente, despejando sobre a criança sem a menor compaixão fluidos negativos. O menino, sensível, logo reagiu enfermando. Por comprometimentos do passado, Murilo teria a tarefa mediúnica cuja afinidade fluídica lhe permitiria o contato com espíritos daquela classe, isto é, os obsessores, a fim de socorrê-los. Por isso, quando a sensibilidade natural lhe começou a desabrochar, os espíritos amigos dele se afastaram momentaneamente, dando espaço à lei que lhe impunha a necessidade de suportar as tempestades morais que ele provocara em outras existências. Sua libertação estava intimamente ligada ao trabalho redentor no campo do bem e ao conhecimento do Consolador. Essas experiências serviriam para despertá-lo. Ao mesmo tempo em que espiava os erros pretéritos, acordaria para a autoiluminação. Uma febre acompanhada de delírios acometera o infante. Marcos o acompanhara todo o período. Mostrava-se, explorando os sonhos infantis, com uma capa. Fazia caretas e gestos a fim de assustá-lo. Fortes dores de cabeça atormentavam-no. Eram as reações do corpo à grande carga fluídica impressa pelos espíritos inimigos. Os melhores profissionais foram chamados, os mais variados exames não lhe identificavam qualquer causa orgânica. Catarina esforçava-se para representar o papel de mãe afetuosa, mas pensava insana em Laércio. Valério, excessivamente preocupado,
dividia-se entre os negócios e a enfermidade repentina do filho, bem como a demência da matrona. Murilo passou noites inteiras chorando de dor. A mãe confiara o pequenino às empregadas, omitindo do marido, que acreditava estivesse Catarina cuidando de tudo. O neto de Judite tinha sonhos horríveis, projetados pelo perseguidor, que o levava para outras regiões, a fim de assustá-lo. Do pouco que dormia, despertava aos gritos chamando pela mãe. Ela, contudo, recusava-se a atender ao pedido comovente da auxiliar, que lhe implorava a presença junto à criança. — Nada disso, Casimira. Meu sono é sagrado. E depois, isso deve ser mais um dos caprichos dele. Valério é o grande culpado. Amanhã veremos o que fazer. Você paga para isso. Faça-o dormir. Casimira era criatura admirável, dedicada ao serviço, humilde e simples, guardava a convicção do espiritismo. Viúva e igualmente mãe, sofria resignada com a morte trágica de uma filha e, com efeito, teve compaixão de Murilo. Médium devotada e com várias faculdades, colocou o coração espírita em exercício. Pegou o menino no colo, acalentando-o. — Calma, Murilinho. Mamãe já vem. Casimira vai ficar com você. E, abrindo a janela, disse-lhe: — Olha as estrelas. E, perdendo-se na imensidão, Murilo adormeceu. Foi então que Casimira, elevando o pensamento a Deus, fez esta oração. Deus Criador, Pai de amor e misericórdia, todos estamos na terra em busca do progresso. Compreendemos as necessidades de provas e expiações e somos sabedores de que cada qual renascerá no lar que merece e nas condições sociais ideais para o seu aprimoramento. Lança, Senhor, teu olhar de misericórdia e concede ao nosso Murilinho sair deste torpor que o envolve. Permite que teus mensageiros possam conduzi-lo a regiões superiores, amparando seu espírito atormentado. Igualmente compreendemos que muitos de nós, encarnados, podemos trazer conosco adversários espirituais de existências anteriores. Por isso te rogamos, se esse for o caso do nosso menino, concede por misericórdia um alívio a fim de que ele possa se restabelecer e, fortalecido, enfrentar as expiações do caminho. Casimiro orava com tanto empenho que seu anjo da guarda dela aproximou-se, acompanhado de seu guia mediúnico. O protetor colocou a destra sobre a fronte da empregada, que fisicamente repetiu o gesto junto a Murilo. Nesta hora, via-se sair da mente do espírito amigo luzes que envolviam completamente a serviçal, que, sentindo-se amparada de maneira nobre, aplicou na criança um passe, recheado de amor, como se fosse o seu próprio filho. Aos poucos, neutralizou a carga fluídica negativa que contaminara o herdeiro dos Alicante. Augusto estacara diante da cena. O guia mediúnico de Casimira aproximou-se do perseguidor, enquanto a benfeitora encarnada pronunciava as últimas palavras da prece comovente, e dirigiu-se a ele em palavras de carinho. — Marcos, irmão, que fizeste da própria vida? Por quais trilhas andaste para que teu coração tenha se perdido num mundo de dor e trevas? O nóvel obsessor, atônito, colocou a cabeça entre as mãos e, com horror, começou a gritar. — Afaste-se! Sua luz me cega! Mensageiro da discórdia, seu Cristo é uma farsa! Esse mundo de privilegiados que criaram toda uma carga de mentiras e enganos acerca da evolução espiritual, não se pode alcançar o progresso com essas exigências abusivas do cristianismo. Nada disso é verdadeiro,
Tudo isso corrompe o nosso raciocínio. Todos estamos sendo enganados. Somos obra do acaso. A providência divina não existe. Basta, disse o benfeitor enérgico. Quem desejas enganar? Por que foges da verdade que vibra e pulsa em teu peito? Filho, retomou o bondoso, ouve a voz que vem do alto, escuta a própria consciência que clama por livramento, sente o próprio coração que está cansado de lutas, observa a própria vida e conscientiza-te de que estás numa tormenta. Foi nesse momento que Agenor, espírito perverso, responsável por aquele caso, adentrou o ambiente, acompanhando a cena surpreendido e temeroso. As irradiações do guia de Casimira envolviam o perseguidor de Murilo, quando o inexperiente adversário, ao ver o chefe, gritou: Salva-me, Agenor! Não sei por quais meios me sinto chumbado aqui, aos pés deste falso anjo. Não te deixes abater, berrou o doutor, escondendo-se atrás de um móvel do quarto, ao mesmo tempo em que se afastava com as mãos sobre os olhos. Suporta, continuou o adversário, e aguarda sem se convencer dessas palavras enganadoras. Lembre-se dos compromissos assumidos com Lourenço. Filho, dizia a entidade benfazeja, atenta para a oportunidade que Deus te oferta nesta hora. Desperta. A vida é semelhante a caudaloso rio, que não pode ser represado. Mais ou menos dia, terás de retomar o curso do progresso espiritual. Chega! Interrompeu o infeliz. Tua felicidade, meu caro, finalizou o guia de Casimira, só dependerá de ti. Cavas um buraco do qual sairás com muita agrura. É preciso ter coragem, não para continuares neste engodo em que te dedicas, mas para venceres os próprios erros. E, tendo baixado as poderosas vibrações que os prendiam, o mentor dispensou-os, fazendo com que os obsessores se afastassem da casa, neutralizando momentaneamente a atuação dos adversários. Assim, a nobre entidade apareceu para sua médium, orientando-a. Casimira, minha filha, Murilo está sob um doloroso e intricado processo de obsessão. Precisaremos do teu concurso carinhoso e de tua experiência mediúnica. Tua tarefa, se assim o desejares, será implantar nesta casa as luzes da terceira revelação. Valério precisa conhecer o espiritismo, e a porta será o processo obsessivo que ora é encetado sobre o primogênito dos Alicante. A providência divina é tão sábia e poderosa que nos permite do mal tirarmos o bem. Mesmo nos processos de expiações, como é o caso, o Senhor da vida concede às criaturas meios para suportarem e vencerem as próprias falhas, ao mesmo tempo em que se amparam mutuamente. Não esperes nada em troca, pelo fato de te colocarmos como intérprete do mais alto diante desta família. Quando Valério, reconhecido, quiser beijar-te as mãos, envolvendo-as no ouro e nos benefícios do mundo, tu negarás peremptoriamente, ensinando-o com o próprio exemplo o preceito cristão. De graça recebestes, de graça dai. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Sê valente, faze o bem e espera confiante no Senhor. Serás a luz, a candeia acesa neste lar. Quanto ao nosso Murilo, até que Valério descubra a doutrina, leve o caso para as vibrações amorosas dos companheiros dedicados do centro espírita, a fim de que encontres apoio para a luta que enfrentarás. Sê discreta, evitando falar de maneira precipitada e imatura acerca destes acontecimentos. Aguardaremos o momento oportuno. Aproximando-se da medianeira em transe de vidência, a entidade amiga abençoou-a, impondo-lhe delicadamente as mãos sobre os cabelos nevados
desaparecendo em seguida do seu campo psíquico de observação, dirigindo-se para planos maiores, a fim de tomar decisões importantes de socorro e amparo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.